Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença, obrigado, Fábio, pelo convite, parabéns aqui pelo evento. Cheguei agora um pouquinho atrasado, infelizmente, vim de Brasília, meu voo atrasou quando saiu de Brasília, perdi a conexão em Viracopos, então a gente chegou agora em Florianópolis, viemos de carro, mas deu para chegar a tempo, pelo menos, do evento. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar por tudo que está sendo feito aqui. Eu fico muito feliz, né, da gente estar fazendo agora o terceiro evento do Inova Portos. Isso foi iniciado ano passado, lá no Porto do Itaqui. Depois, no segundo semestre, fizemos em Santos. Isso faz parte da nossa estratégia pela Secretaria Nacional de Portos para tentar impulsionar, potencializar a inovação nos portos brasileiros, principalmente nos portos públicos. Eu trouxe aqui, na verdade, uma apresentação para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu já estou na Secretaria de Portos já desde dezembro de 2019 e a gente tem a oportunidade de continuar a desenvolver o trabalho aqui, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Acho que vou tentar passar muito rápido nos slides, a ideia é mais compartilhar, né, as informações, mas é importante destacar que o setor portuário brasileiro é muito dinâmico, é muito complexo, né? Como todos, né, sabem, principalmente quem é do setor, temos 35 portos organizados, temos mais de 260, quase 270 terminais privados, isso sendo autorizados a cada mês novos terminais privados, ou seja, é um ambiente bastante robusto, complexo, mais de 95% das mercadorias, da movimentação do comércio exterior passa pelos portos brasileiros. A gente tem uma projeção de demanda prevista para os próximos anos bastante robusta, então a gente tem um grande desafio para tornar o nosso setor, o setor portuário, cada vez mais eficiente para ajudar na competitividade do país. Pode passar. Está passando, não? Pode passar? Espera aí, voltou. Aqui só... Inclusive, eu vou deixar essa apresentação para todos, quem tiver interesse, depois para olhar com mais detalhes, mas aqui é a distribuição dos terminais privados autorizados hoje, funcionando, autorizados pelo país. Acho que esse aqui é um tema importante, principalmente para quem não é do setor, para entender a complexidade que é o setor portuário brasileiro. Então, tanto sobre a ótica do poder público, principalmente na União, nós temos diversos atores que participam do setor portuário brasileiro. Dentro do ambiente portuário, na comunidade portuária, nós temos também diversos atores, desde a administração portuária, arrendatários, agentes marítimos, praticagem, órgão, dentre outros. Temos dentro do ambiente de negócio também várias empresas, associações, órgãos, iniciativas também que funcionam no setor portuário. E também, obviamente, né, temos toda a sociedade ao redor, não só os governos estaduais, municipais, indústria. Então, é só para demonstrar que é um setor pujante, dinâmico e importante para a economia brasileira e bastante complexo. Então, a gente tem um grande desafio para fazer com que toda essa roda funcione da forma mais harmônica possível. Aqui os números estão pequenos, mas é para mostrar a tendência de crescimento da demanda do setor portuário, da movimentação. A primeira linha, nós temos ali o total de todos os portos brasileiros, tanto portos organizados como portos terminais privados. Depois tem um destaque dos terminais privados, depois portos organizados, depois só as companhias docas. Mas isso aqui é uma projeção, né, na verdade, é a demanda desde 2010, a movimentação desde 2010, agora até 2022, e de acordo com o plano setorial portuário que a gente tem desenvolvido em conjunto com a InfraSA, a projeção de crescimento para os próximos anos, até 2035, é mais do que dobrar esse valor, crescer em 124% até 2025. Então, isso é para demonstrar a todos que temos ainda um grande potencial de crescimento e temos que nos preparar para isso, em todos os aspectos. Outro ponto importante, a gente pode verificar nesse gráfico que nos últimos anos, principalmente com a Lei 12.815, principalmente o crescimento dos terminais privados foi um pouquinho maior na média do que nos portos organizados. Mas esse é o grande desafio que a gente tem, principalmente lá na Secretaria de Portos, que é tentar estimular e buscar a maior eficiência dos portos públicos, dos portos organizados. Então, esse é o desafio que a gente tem buscado, porque naturalmente os terminais privados têm uma tendência natural de serem eficientes, né, por conta e risco deles. Então, o nosso desafio, e até esse evento que a gente tem feito aqui hoje, em parceria com o Porto de Itajaí,
é a gente tentar inovar, trazer mais eficiência, principalmente para os portos públicos. E aqui, de forma bem sucinta, é tentar demonstrar a todos um pouco quais são as nossas principais estratégias dentro do principal objetivo, né, do Ministério e da Secretaria, que é aumentar a competitividade, contribuir para aumentar a competitividade da economia brasileira, por meio do setor portuário. E como? Principalmente através da atração de mais investimentos, e aí eu digo investimentos públicos e privados. Inclusive, nesse momento, não sei se os senhores estão acompanhando pela mídia, estamos no governo federal discutindo a construção de um novo programa de investimentos governamental, e a gente pretende trazer investimentos portuários. Estamos, nesse momento, discutindo perante a Casa Civil uma carteira de investimentos do setor, principalmente portos públicos, mas também de terminais privados e arrendamentos também, que é parceria privada. Mas essa é uma das principais estratégias que nós temos hoje na Secretaria, que é atrair mais investimentos para melhorar a nossa infraestrutura no setor portuário. Mas eu digo que investimento é importante, mas não é tudo. Então, a gente tem trabalhado em várias outras iniciativas para, muitas vezes, potencializar e alavancar os investimentos. Então, temos trabalhado para modernizar a gestão portuária e seus processos de negócio, tornar a gestão e a governança dos portos públicos cada vez mais moderna. Temos trabalhado muito em revisões regulatórias, diminuir ineficiências, rever leis, portarias, decretos, para tornar o setor cada vez menos burocrático dentro do possível. Então, é um eixo forte nosso trabalhar na desburocratização e a integração cada vez maior entre os diversos atores públicos, órgãos e entidades públicas. Nós coordenamos lá na Secretaria de Portos a CONAPortos, que é a Comissão Nacional das Autoridades Portuárias, que no final do dia é uma comissão que tem todos os atores públicos presentes nos portos brasileiros: Receita Federal, Anvisa, Vigiagro, Marinha do Brasil, ANTAC, a Casa Civil faz parte da CONAPortos. É um fórum instituído, na verdade, desde 2012, que a gente busca trimestralmente tratar temas para desburocratizar, melhorar processos, implantar novas tecnologias. Então, é um tema muito importante nosso também para potencializar os investimentos. E, por fim, principalmente esse último eixo, o foco que tem sido dado muito forte na atual gestão. A gente já tratava isso na gestão anterior, mas isso é uma das prioridades do nosso ministro, secretário executivo, secretário de Portos, que é focar muito em projetos de inovação e sustentabilidade ambiental. E o fato de estarmos aqui hoje e ajudando a construir esse evento é exatamente no sentido da gente potencializar a inovação nos portos brasileiros. Pode mudar, por favor? Acho que aqui não está funcionando. Então, bem rapidamente, né, no eixo de investimentos, a gente tem trabalhado fortemente na renovação e prorrogação de contratos de arrendamentos portuários nos portos organizados. Temos trabalhado em novos arrendamentos portuários também nos portos públicos, em novas autorizações de terminais privados, e isso soma nos próximos anos uma carteira de mais de 70 bilhões de reais. Então, esse é um dos principais eixos de iniciativas nossas para melhorar os portos brasileiros. Mas, como eu tenho dito, nosso trabalho vai além dos investimentos, vai em várias outras iniciativas. Agora, trazendo um pouquinho para o foco aqui do seminário, a ideia é falar um pouco mais de tecnologia, né? Então, a gente, obviamente, tem que ter noção no mundo que nós estamos inseridos, né? nas tendências e realidades. Um mundo cada vez mais digital, as cadeias cada vez mais globalizadas e conectadas, novas tecnologias surgindo a cada dia. Então, é muito importante a gente estar preparado para estarmos sempre à frente ou tentar correr atrás das soluções que vão surgindo a cada momento. E aí eu digo não só em cada um dos portos brasileiros, mas colocando o Brasil como um player internacional, competindo com outros portos mundiais, portos europeus, portos latino-americanos. Então, é muito importante a gente ter noção da nossa realidade. Esse é um ponto inicial importante. Então, para tentar, dentro desse contexto, enfrentar um pouco desses desafios, então eu trago aqui alguns dos projetos que a gente tem tocado lá na Secretaria, tanto diretamente pela Secretaria ou, no mínimo, tentando potencializar. Então, vou falar muito rapidamente, mas temos o Porto Sem Papel. A gente tem
colocado como Porto Sem Papel 2.0, com a série de iniciativas e medidas que a gente tem adotado nos últimos anos, e ainda temos uma carteira de entregas ao longo desse ano. Além disso, temos a janela única aquaviária, o Port Community System, que é o PCS, que inclusive o Porto de Itajaí fez parte de um projeto e a gente pretende continuar ao longo dessa nova gestão. Temos o VTMS, que a gente, mas na verdade podem ser LPS, VTS, o próprio VTMS, como foi tratado na palestra anterior. Temos diversas iniciativas para tentar impulsionar a inovação no setor portuário, inovação aberta, tentar contribuir, potencializar a criação de hubs, inovação colaborativa. Então, esse é um trabalho árduo, né? A gente sabe que dentro do setor público, muitas vezes a gente não tem um incentivo natural para sermos eficientes. Então, esse é o desafio que a gente tem para trabalhar em cada um dos portos brasileiros. Esse é um dos motivos que a gente tem feito em Nova Portos. Essa é a 3ª edição, a gente pretende fazer todo semestre em algum porto diferente pelo país. Então, é exatamente nesse sentido de mover a comunidade, porque a gente precisa ser provocado, muitas vezes, pelos senhores, para a gente buscar as inovações. A gente precisa conhecer as dores, conhecer os problemas, e até para aparecer várias oportunidades para solucionar esses problemas. Então, é isso que a gente tem tentado impulsionar. E, por fim, a gente tem, como eu tenho colocado, fazendo um apoio institucional pela Secretaria e pelo Ministério para iniciativas como essa que está acontecendo aqui hoje. Então, bem rapidamente, em relação ao Porto Sem Papel, ele foi criado, na verdade, lá em 2012, mas a gente, principalmente de 2020 para cá, a gente tem adotado uma série de iniciativas incrementais para melhorar esse sistema. Então, com o grande objetivo de melhorar a usabilidade, atuar de forma mais estratégica e proativa, não ficar de forma reativa, aguardando acontecer um problema para a gente buscar uma solução. Dentro de governo também, a gente tentar harmonizar conceitos com os diversos órgãos de governo, buscar sinergias, reduzir o fardo administrativo, reduzir o tempo de atracação das embarcações e reduzir custos também, não só para os atores privados, mas também para os órgãos públicos. O grande objetivo, quando a gente iniciou esse projeto, era reduzir em 30% o tempo de concessão de anuência pelos atores públicos para a atracação de navios. A gente alcançou esse objetivo, a gente teve um marco inicial lá em 2019, e mesmo com a pandemia, a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Então, foram várias entregas no ano de 2021, ano de 2022. Às vezes, algumas entregas pequenas parecem não trazer muito retorno, mas quando a gente soma diversas iniciativas entregues, realizadas, isso gera uma diferença. A gente consegue até quantificar um pouco algumas melhorias. Um exemplo foi, por exemplo, o Pague Tesouro, que a gente gerou um cálculo lá que isso geraria para todo o setor portuário uma redução de custo de mais de R$2 milhões. Então, é só para demonstrar, por isso que eu falo, não só investimento é importante, óbvio que continua sendo talvez o mais importante, mas melhoria de processo, desburocratização, também traz benefícios para a comunidade portuária. E a ideia aqui, obviamente, não é entrar em detalhes, mas é para mostrar aos senhores, a gente ainda tem uma agenda de entregas ao longo do ano de 2023 em relação ao Porto Sem Papel. Então, como eu falei, eu vou compartilhar a apresentação, depois todos podem ter ciência. A Janela Única Aquaviária é um outro projeto que a gente tem trabalhado lá em Brasília. Na verdade, o objetivo dele é uma aproximação do Porto Sem Papel com os outros sistemas da Receita Federal e Secretaria de Comércio Exterior, que a gente tem chamado de Janela Única Aquaviária. O grande objetivo é a gente aproximar efetivamente todos os sistemas, tanto do Porto Sem Papel como os sistemas do Portal Único de Comércio Exterior, reduzindo redundâncias de cadastros, procedimentos, buscando a racionalização de processos. Então, esse é um projeto também que a gente iniciou lá em 2021. Então, tem uma agenda de trabalho para os próximos anos. A própria Receita Federal tem toda uma agenda de implantação de novos sistemas. Tem um novo CCT aquaviário, vai entrar em implantação esse ano o CCT aéreo. Então, isso vai ser um aprendizado para depois a gente implantar no CCT aquaviário. Então, esse projeto é um trabalho conjunto nosso com a Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior para trabalharmos cada vez mais integrados o nosso sistema do Porto Sem Papel com os demais sistemas, principalmente da Receita Federal.
E aí, de fato, a gente ter efetivamente no Brasil uma janela única aquaviária, porque, na prática, a gente tem uma janela única marítima, que é o Porto Sem Papel, e tem a janela única de comércio. Então, a gente tem trabalhado para, de fato, agregar esses dois sistemas, e a ideia é que, futuramente, o Porto Sem Papel vai se adequar como um dos sistemas que estão vinculados ao Portal Único de Comércio Exterior. Isso vai gerar uma série de benefícios, não só para os atores que utilizam esses sistemas, mas até dentro de governo, economia de recursos. Muitas vezes a gente paga para os nossos prestadores de serviços 2 vezes pelo armazenamento de dados, fluxo de informações. Então, a ideia é trazer esses benefícios para todos. Port Community System, não vou entrar muito em detalhes, mas esse é outro tema que a gente pretende aprofundar muito nessa nova gestão. A gente pretende fazer, no início do segundo semestre, um evento só para discutir PCS no Brasil. A gente, na última gestão, o Porto de Itajaí participou desse projeto, foi uma parceria com o governo britânico, em que foi dividido em 3 eixos, um eixo de governança, um eixo de processos e de sistemas. Tiveram entregas, mas em função principalmente da pandemia, o governo britânico teve que rever o budget do orçamento do projeto, então ele não foi até o final, mas ele gerou uma série de entregas que a gente pretende dar continuidade em conjunto com cada um dos portos brasileiros. É muito importante que cada comunidade portuária, de acordo com as suas realidades, suas eventuais ineficiências, vai reconhecer os pontos de melhoria para implantar um efetivo PCS em cada comunidade portuária. Lembrando que na Europa, isso aqui levou décadas, enquanto a gente está agora tentando engatinhar em alguns portos brasileiros, mas ganhar celeridade para avançar nesse projeto. Então, eu já abordei aqui, vou tentar ser um pouco mais rápido até pelo meu tempo. O VTMS, como já foi tratado, né, na palestra anterior, não vou entrar em detalhes, lembrando que você tem várias possibilidades de acordo com a realidade e capacidade, inclusive financeira, de cada porto. Mas isso, a gente tem trabalhado muito lá em Brasília. Esse aqui é um exemplo do VTMS que funciona hoje lá na Codesa, na Vports, na antiga Codesa, esse é um tipo de projeto que eu defendo que ele vai muito além de trazer benefícios para o porto, ou só para a autoridade portuária. Ele traz benefícios para toda a comunidade, inclusive para a sociedade que está ao redor do porto, porque ele traz uma capacidade de inteligência para todos os atores públicos trabalharem de forma mais proativa e inteligente, efetivamente, para evitar ilícitos, evitar contrabando, ter uma atuação mais eficiente dos órgãos de segurança pública. Então, a gente tem trabalhado lá em Brasília para trazer outros atores, como, por exemplo, a Marinha do Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as próprias autoridades portuárias, para a gente tentar buscar uma sinergia de trabalhos para que a gente implante projetos como esse que vão além de trazer benefícios apenas para a autoridade portuária, mas também para toda a sociedade local. E, por fim, já terminando aqui a minha apresentação, é o que a gente tem tentado fazer ultimamente, tentar apoiar projetos, né, de inovação aberta. A gente fez, no ano retrasado, um trabalho com vários portos para buscar um alinhamento de conhecimento. Muitos portos ainda estão em diferentes maturidades em termos de conhecimento tecnológico e também sobre a temática de inovação. Então, a gente pretende retomar essa iniciativa. A gente sabe que é natural, numa nova gestão, tem mudança de atores, mudanças de gestão. Então, é um trabalho contínuo, permanente de capacitação, para a gente sempre tornar os nossos trabalhadores, colaboradores nos portos brasileiros, sempre alerta de como podem trazer inovação para o dia a dia do seu trabalho. E a gente tem trabalho em parceria também com a iniciativa privada. No caso de Santos, por exemplo, nós tivemos em 2022 o Porto REC, que foi também uma ação realizada pela Abtra. A gente trabalhou institucionalmente apoiando, contribuindo. Então, a nossa intenção é continuar a apoiar projetos como esse, que no final do dia o que a gente quer é acontecer o que está acontecendo exatamente aqui hoje em Itajaí. Que todo porto não precisa também esperar Brasília, esperar a gente lá, que a gente brinca que a gente está a milhares de quilômetros dos portos brasileiros e a gente não está no dia a dia conhecendo as dores, os problemas que existem em cada um dos portos brasileiros. É importante que cada comunidade portuária, cada autoridade portuária assuma o seu papel de liderança para buscar soluções no seu dia a dia. E, por fim, é o próprio Inova Portos, né, que, como eu já adiantei, a gente fez a primeira edição em abril de 2022 lá em Itaqui,
E depois, em agosto, nós fizemos em Santos. E agora estamos fazendo hoje aqui a terceira edição. Então, para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria de estar aqui presencialmente, conhecendo aqui Itajaí, conhecendo o Porto, e poder aprender com os senhores aqui ao longo do dia, de hoje e amanhã. É isso. Muito obrigado.